E aí nós vamos corrigir a nossa prova. Então vamos lá. Na questão número 1, a pergunta tinha uma notícia aí que fala que a Alemanha, né, anuncia que vai fechar todas as suas usinas nucleares até 2020. O governo alemão ele anunciou, né, na segunda-feira, um acordo sobre o fechamento de todas as usinas nucleares até 2022. Angela Merkel, né, havia estabelecido uma comissão para analisar a energia nuclear após muitos desastres que ocorreram, principalmente em Fukushima, na BCC no Brasil, em 30 de maio de 2011. Aí vem a pergunta: o motivo que levou a Alemanha, segundo a notícia acima, é acabar com a utilização da matriz nuclear de energia e está em alguma dessas desvantagens, entre as quais a gente pode citar. Por que as desvantagens seria, né? Eu falei várias vezes para vocês em sala de aula, aqui, mais exato nos vídeos, que muitos países estão deixando de utilizar a energia nuclear justamente por esse motivo, porque ele é muito perigoso. E aí o risco de acidentes e contaminação radioativa acaba sendo muito elevado. Então, a resposta certa é a alternativa C. Beleza? A número 2, falo sobre um acordo nuclear sobre o Irã, né? E dentro desse acordo aí fala uma outra informações aí falando sobre as potências. E eu queria que vocês falassem, no caso da pergunta lá embaixo, a questão da relação, né, das questões nucleares mundiais, cite as vantagens e desvantagens da energia. A primeira vantagem é o quê? É que ela não libera gases do efeito estufa, ela exigência, né, exigencia, de pequena área da construção da usina, ou seja, pega uma pequena porção, não pega uma área muito grande. Grande disponibilidade de combustível, a gente acha muito mais fácil. Tem pequeno risco de transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos, independência de fatores climáticos, vento, chuva, tá? Independente disso, eles pode acontecer. Agora, a desvantagem o lixo nuclear, ele pode ser armazenado em lugares seguros e isolados, né? Então é um problema para arrumar isso. Ela é mais cara se for comparada aos outros tipos. Risco de acidente nuclear, como a gente citou na questão número 1, e causa problemas ambientais, né? Por exemplo, há vários setores. Na número 3, sobre o carvão mineral, aí tem algumas alternativas, né? Algumas afirmativas. A afirmativa 2, 3 e 4, que fala que a água, embora seja fonte, uma energia limpa e renovável, né, ela mostra que é correta. A número 3 fala sobre a energia solar, que ela não é poluente, mas que muitos países ainda não utilizam tanto, né? E a 4 fala sobre biodiesel, né? Destaque aqui para o Brasil, que é uma alternativa. Então a alternativa correta da número 3 é a A. Na número 4, eu falei sobre o gás natural, né? E eu queria uma vantagem ambiental e uma vantagem econômica. Vamos na econômica mais baixa ali, que ela é bem mais barata em relação ao petróleo. E outra, o acesso dela para se levar é só por tubulação, então acaba sendo muito mais fácil, né? O meio ambiental, as vantagens que a gente pode dizer, né, apresenta algumas vantagens ambientais, como fonte energética, se comparado aos outros combustíveis, possui menos contaminantes que as outras fontes, né, como o óleo, aí está dando alguns exemplos, produz uma combustão mais limpa, né, e aí não tem uma quantidade, né, de CO2, a maior facilidade de transporte, manuseio, isso eu falei ali embaixo também, não requer estocagem, eliminando seus riscos de armazenagem. Vários exemplos aí vocês poderiam ter citado. No número 5 tem um gráfico, e através desse gráfico, né, sobre o consumo. Em relação a isso aí, o consumo existente no meio da distribuição, né? Aí eu queria que vocês interpretassem o que está relacionado nesse meio aí do consumo energético. Se vocês observarem aí, vocês têm que colocar o quê? Que nesse caso
Observe o gráfico e interprete citando como está relacionada a distribuição de consumo no mundo. O petróleo aí ficou muito mais óbvio. Vocês têm que saber aí que o petróleo está mais distribuído no mundo inteiro, mesmo sendo mais poluente, segundo o carvão, e o terceiro, ou seja, os mais utilizados são esses três aqui. Então, vocês tinham que explicar que o petróleo é o maior destaque no mundo inteiro em relação à distribuição. Eu falei muito em sala de aula isso. Questão número 6, eu coloquei algumas afirmativas aí, eu queria saber quais eram corretas, né? Então, todas elas são corretas, que é sobre as usinas hidrelétricas. Então, a alternativa correta, a alternativa é. Número 7, qual seria a melhor definição de matriz energética? Gente, não tem coisa melhor de definir que é o conjunto de fontes de energia disponíveis em um país. Número 8, falava sobre as considerações, né, da energia de renováveis e não renováveis. A alternativa correta dessas afirmativas aí é a A, que fala sobre a 1 e a 2, né? Que o petróleo refinado pode ser considerado uma fonte de energia secundária e não renovável. E a 2, a energia solar é uma função de aquecimento do ambiente e iluminação da Terra, que pode ser estendida como uma fonte primária, beleza? Descendo, tivemos a questão número 9. Biomassa, o que é errado ali nesse caso? É a D. Por definição, estende-se por biomassa por diferentes formas de energias advindas de material inorgânico. Biomassa, material o quê? Orgânico. Então, é a D a alternativa. E a 10, mais algumas afirmativas aí, é a 1 e a 3 que são adequadas, ou seja, a alternativa é na 10. Tá? A 3, diminuir os impostos produtivos, né, no meio reciclado. E no 1, aumento da reciclagem de papel por meio de uma coleta seletiva de processamento das usinas sobre os recursos naturais voltados no mundo. Espero que qualquer dúvida é só falar comigo.